Você já se perguntou se essa prova que está enfrentando vai acabar? Talvez você tenha sentido que os desafios nunca têm fim, como se estivesse preso em uma tempestade sem saída. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus tem uma palavra especial para você hoje. Essa prova que parecia eterna está chegando ao fim, e o milagre que você tem esperado está mais perto do que imagina. Você não está aqui por acaso. Esta mensagem é um lembrete de que Deus está agindo na sua vida, mesmo quando você não consegue ver. Ele ouviu as suas orações, viu as suas lágrimas e está movendo tudo a seu favor. Por isso, antes de continuar, quero te convidar a escrever nos comentários esta declaração de fé. Senhor, creio que minha prova termina e meu milagre está se aproximando. Amém. Compartilhe com confiança, porque quando declaramos nossas esperanças em Deus, estamos ativando o seu poder em nossa vida. Se houver algo específico de que você precisa, escreva também. Juntos, como comunidade, vamos elevar nossas orações e confiar que a obra dele está prestes a se manifestar. Número 1, Gálatas 6, versículo Nini. Não nos cansemos de fazer o bem. Você já se sentiu cansado de fazer o bem, como se seus esforços fossem em vão? Deixa eu te dizer uma coisa. Você não está sozinho. Paulo, em sua carta aos Gálatas, nos dá uma mensagem poderosa. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desistirmos. Gálatas 6:9. Essas palavras nos lembram que, mesmo que o caminho pareça difícil, há uma promessa inabalável no final. A colheita divina. Mas o que isso realmente significa para nós hoje? Primeiro, pensemos no contexto. Os Gálatas enfrentavam desafios enormes para permanecer firmes na fé. Imagine lidar com dúvidas, oposição e tentações constantes que te empurram a abandonar o bem. Soa familiar, né? Hoje enfrentamos algo parecido. Talvez sintamos que nossas ações não são reconhecidas, que a bondade não é valorizada num mundo tão apressado. Mas aí está a mensagem de Paulo como uma luz no meio da escuridão, nos dizendo que todo esforço no bem tem um propósito eterno. Agora, vamos falar sobre perseverança. Fazer o bem é como semear sementes. Você não vê o fruto de imediato, mas sabe que com tempo e cuidado, algo maravilhoso vai crescer. É igual com as bênçãos de Deus. Nem sempre chegam quando esperamos, mas quando vêm, superam todas as nossas expectativas. Lembra de Noé? Ele passou anos construindo uma arca quando não havia sequer uma nuvem no céu. As pessoas riam dele, mas ele perseverou, confiando nas promessas de Deus, e no final, essa perseverança salvou sua vida e a de sua família. Quais sementes você está semeando hoje? Talvez ainda não veja o fruto, mas não pare. Deus está agindo mesmo quando você não consegue ver. Mas o que fazer quando o cansaço nos invade? Sejamos honestos. É difícil manter a força quando enfrentamos tantas provas. Talvez você esteja se sentindo esgotado, como se o peso das responsabilidades fosse demais. Sabe de uma coisa? Deus entende sua luta. Ele não te pede para fazer tudo sozinho. Em Isaías, ele promete renovar nossas forças como as da águia. Isaías 40:31. Essa força vem quando descansamos nele, quando abrimos nosso coração em oração e deixamos que sua palavra nos encha de esperança. Além disso, nunca subestime o impacto das suas boas obras. Às vezes achamos que nossas ações são pequenas e insignificantes, mas deixa eu te contar uma coisa. O que você faz importa. A sua bondade pode ser a faísca que acende uma luz na vida de alguém. Talvez aquele gesto de gentileza que você fez foi exatamente o que outra pessoa precisava para continuar. Deus usa nossas ações, por menores que pareçam, para transformar corações. E como podemos aplicar isso no nosso dia a dia? Comece com atos simples, uma palavra de ânimo, um favor sem esperar nada em troca, ou simplesmente estar presente para alguém que precisa. Cada pequeno ato
é uma semente que Deus pode multiplicar. E se estiver difícil manter a motivação, memorize versículos que te lembrem por que você faz o bem. Estar cercado de uma comunidade de fé também pode ser um incentivo maravilhoso. Juntos, podemos nos lembrar de que não estamos sozinhos nessa missão. Por fim, quero que você se lembre disso. Deus vê cada esforço, cada sacrifício. Suas boas ações não passam despercebidas aos olhos dele. A colheita vai chegar e será mais abundante do que você imagina. Então, não desista. Siga em frente com fé e confiança, sabendo que Deus está com você em cada passo do caminho. Número 2. Jeremias 29, versículo 11. Deus tem um plano perfeito. Você sabia que mesmo nos momentos mais difíceis, Deus tem um plano perfeito para você? É um plano cheio de paz e esperança. Embora às vezes, do nosso ponto de vista humano, pareça que tudo está fora de controle, Jeremias diz isso com clareza. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Mas o que isso realmente significa para a nossa vida? Vamos começar entendendo o contexto desse versículo. Ele foi escrito como uma mensagem de encorajamento para os israelitas exilados na Babilônia. Eles estavam longe de casa, enfrentando incertezas e desespero. Deus, através do profeta Jeremias, lembrou a eles que aquele exílio não era o fim, mas parte de um plano maior de restauração. Essa mensagem não era só para eles, é para nós também hoje. Porque sejamos sinceros, quem nunca sentiu que a própria vida estava em caos? No entanto, Deus nos garante que Ele tem um propósito, mesmo no meio das provações. O plano de Deus não é qualquer plano. Seus pensamentos são de paz e não de mal. Isso é algo difícil de compreender quando estamos passando por dores ou perdas. Às vezes, nos perguntamos, por que isso está acontecendo comigo? Ou, onde está Deus em tudo isso? Mas e se eu te dissesse que até mesmo aquilo que não entendemos está trabalhando para o nosso bem? Pense em José, vendido como escravo pelos próprios irmãos. Anos depois, ele mesmo reconheceu que o que eles haviam planejado para o mal, Deus usou para o bem. Gênesis 50:20. Deus vê o quadro completo, enquanto nós enxergamos só uma parte. Essa é a razão pela qual precisamos confiar. Agora, confiar nesse plano não é sempre fácil, né? Principalmente quando as coisas não saem como esperávamos. Mas aqui está o segredo. A confiança não se constrói nos tempos bons, e sim no meio das tempestades. Abraão teve que esperar anos para ver a promessa de um filho se cumprir, e ainda assim ele creu. Não é que ele não tenha tido dúvidas ou momentos de fraqueza, mas ele escolheu continuar confiando. Você também pode fazer isso. A oração é uma ferramenta poderosa para fortalecer essa confiança. Fale com Deus, mesmo quando não souber exatamente o que dizer. Às vezes, um simples "Senhor, me ajuda a confiar" já é suficiente. Viver com esperança não significa simplesmente esperar, sentado, que as coisas melhorem. Significa agir com fé, mesmo sem entender completamente o plano. Quando Moisés guiou o povo de Israel até o Mar Vermelho, ele não sabia como Deus abriria o caminho, mas ele deu o primeiro passo. Essa é a fé que Deus quer que tenhamos. Uma fé que age, uma fé que confia. Na vida diária, isso pode significar entregar nossas preocupações a Deus e tomar decisões alinhadas com sua vontade, mesmo quando não entendemos o porquê ou o como. Talvez você esteja enfrentando uma grande mudança, uma perda ou um desafio. Em vez de resistir, por que não orar e pedir direção? Deus sempre responde, ainda que às vezes a resposta não seja o que esperávamos. E aqui está a parte mais linda. A esperança que Deus nos dá não é uma ilusão passageira, mas uma certeza profunda. Quando olhamos para trás e vemos como Ele já agiu em nossa vida, percebemos que Ele nunca nos abandonou.
Tire um momento para refletir sobre isso. Quantas vezes você pensou que não havia saída e mesmo assim Deus abriu um caminho? Hoje, quero te convidar a descansar nesse plano perfeito. Você não precisa ter todas as respostas, só precisa confiar que Deus já as tem. Número 3, Romanos 8, versículo 28. Transformação através das provações. Você já passou por um momento tão difícil que se perguntou se aquilo fazia algum sentido? É natural sentir isso, mas deixa eu te dizer uma coisa. Para aqueles que amam a Deus, nenhuma provação é em vão. Romanos 8 nos diz com uma clareza que traz esperança. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Todas as coisas, não algumas, não apenas as boas. Tudo o que vivemos, até mesmo o mais difícil, está dentro do propósito divino para a nossa vida. E quando você realmente pensa nisso, muda completamente a forma como enxergamos as provações. Veja, Deus não promete que a vida será fácil, mas promete que ela será cheia de propósito. As provações, por mais dolorosas que sejam, são ferramentas que Ele usa para nos moldar. É como o trabalho de um oleiro com o barro. Sabe o que é necessário para dar forma ao barro? Pressão e calor. Não é confortável, mas é essencial para criar algo belo. Da mesma forma, Deus usa as circunstâncias, até as mais difíceis, para desenvolver em nós um caráter forte, uma fé inabalável e uma visão que nos aproxima mais dele. Pense em José. Foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente. E mesmo assim, no final, ele pôde dizer: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Gênesis 50 e 20. É isso que Deus faz. Ele pega o que parece uma tragédia e transforma em vitória. Agora me diga, você já percebeu como as provações mudam seu caráter? Não de imediato, claro. No começo, elas parecem apenas difíceis, mas depois, quando olhamos para trás, vemos como elas nos tornaram mais fortes, mais pacientes, mais compassivos. Isso não é acaso. Tiago 1 nos lembra que a prova da nossa fé produz paciência, e essa paciência nos conduz à maturidade espiritual. As provações são a academia da nossa alma. Nem sempre gostamos do processo, mas os resultados valem a pena. E o que dizer da nossa fé? É aí que as provações realmente cumprem seu propósito. Quando tudo vai bem, confiar em Deus é fácil. Mas quando a tempestade chega, é nesse momento que a nossa fé é testada. Jó é um grande exemplo disso. Ele perdeu tudo, mas nunca deixou de confiar em Deus. Sua fé não só sobreviveu à provação, como saiu fortalecida. As provações nos forçam a parar de depender só de nós mesmos e a nos apoiar completamente em Deus. E quando fazemos isso, algo incrível acontece. Nossa relação com Ele se aprofunda de uma forma que jamais imaginamos. Então, como aplicamos isso no nosso dia a dia? Primeiro, aceite que as provações fazem parte do caminho. Não as veja como castigos, mas como oportunidades. Pergunte a Deus: o que o Senhor quer me ensinar com isso? Segundo, mantenha a perspectiva. Lembre-se de que as provações não são eternas. Podem durar dias, meses ou até anos, mas têm um propósito e um fim. Terceiro, haja com fé. Quando tudo parecer escuro, continue servindo, continue amando, continue crendo. Essas ações são declarações poderosas de que você confia em Deus, mesmo quando não entende o porquê. Além disso, reflita sobre como você mudou por causa das provações. Você se tornou mais resiliente, mais grato, mais próximo de Deus? Escreva essas lições, compartilhe com outros. Suas experiências podem ser o testemunho que alguém precisa para encontrar esperança em sua própria provação. Na comunidade, não compartilhamos apenas a dor, mas também o crescimento. Hoje, quero te encorajar a mudar sua perspectiva sobre as provações. Elas não são obstáculos, são oportunidades.
oportunidades para crescer, para se fortalecer e para ver a mão de Deus agindo na sua vida. Número 4, Hebreus 12. Versículo 1. Perseverança na fé. Você já parou para pensar que nossa vida é como uma corrida? Não uma daquelas corridas curtas que terminam rápido, mas uma maratona. Em Hebreus 12:1, somos chamados a deixar todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia e correr com paciência a carreira que nos está proposta. E o mais interessante é que não estamos sozinhos nessa corrida. Ao nosso redor está aquela nuvem de testemunhas, exemplos de fé que nos inspiram e nos lembram que é possível chegar até o fim. Primeiro, vamos falar sobre os pesos. Todos carregamos coisas que nos tornam mais lentos, né? Pode ser o medo, a culpa, a dúvida ou até distrações que nos afastam de Deus. E depois tem o pecado, que não apenas nos atrasa, mas às vezes nos tira totalmente do caminho. Mas aqui vem a boa notícia. Não fomos feitos para carregar essas coisas para sempre. Deus nos convida a soltar tudo o que nos prende. Como? Através do arrependimento, de uma renovação constante na sua presença. Pense em Davi. Ele era apenas um pastor, mas deixou para trás tudo que o limitava, até seus próprios erros, para se tornar o rei que Deus já havia planejado. Que fardos você precisa deixar hoje? Acredite, a corrida fica muito mais leve quando você faz isso. Agora, correr com paciência, essa é a chave. Não se trata só de seguir em frente, mas de fazer isso com constância e atitude positiva, mesmo quando o caminho se torna difícil. Paciência não é apenas esperar sentado, é perseverar. É continuar caminhando passo a passo, mesmo quando parece que você não está avançando. Imagine um corredor que sabe que a linha de chegada ainda está longe, mas ele não para. Essa é a atitude que Deus deseja que tenhamos. E não se preocupe, Ele te dá as ferramentas para isso. A oração, a meditação na palavra e até pequenas metas diárias que te ajudam a manter o ritmo. E aquela nuvem de testemunhas, esses heróis da fé que vieram antes de nós, são um lembrete poderoso de que não estamos sozinhos nessa corrida. Abraão confiou nas promessas de Deus mesmo quando tudo parecia impossível. Moisés liderou o povo de Israel pelo deserto durante anos, sem perder a fé de que alcançariam a terra prometida. Paulo, apesar das perseguições e lutas, continuou correndo, porque sabia que o prêmio valia a pena. Se eles conseguiram, você também pode. Não apenas porque eles são exemplos, mas porque o mesmo Deus que os sustentou é o que está com você hoje. A perseverança na fé não é algo que fazemos sozinhos. Precisamos de uma comunidade, de um time, de pessoas que nos encorajem e nos lembrem que a linha de chegada está ali, mesmo quando não conseguimos vê-la. É por isso que é tão importante se cercar de pessoas que compartilham a mesma fé, que te apoiem nos momentos difíceis e celebrem contigo cada pequena vitória. Você já compartilhou com alguém como Deus tem te sustentado na sua corrida? Talvez a sua história seja exatamente o que alguém precisa ouvir para não desistir. No fim do dia, essa corrida não é só sobre chegar à linha final, é sobre como corremos, com paciência, com fé, com constância. E o mais lindo de tudo é que não importa o quanto você se atrase ou quantas vezes tropece, Deus sempre está lá, te encorajando, te levantando, te lembrando que vale a pena. Porque no final, a recompensa não é apenas cruzar a linha de chegada, mas sim o caminho trilhado ao lado dele. Então, por que não nos comprometemos juntos a correr essa corrida com paciência? Vamos deixar para trás o que nos prende e focar no que realmente importa. Jesus, a maior meta que podemos alcançar. Número 5. Tiago, versículo 12. Obediência a Deus. Obedecer a Deus nem sempre é fácil, né?
Muitas vezes enfrentamos provações, tentações e momentos em que parece mais simples pegar atalhos ou seguir nossas próprias ideias. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a obediência tem um propósito, e Deus sempre recompensa aqueles que permanecem fiéis. Tiago 1,12 diz com clareza: Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Esse versículo não é apenas um lembrete, é uma promessa poderosa. Quando pensamos em obediência, às vezes a associamos com regras e limitações. Mas no contexto da nossa relação com Deus, a obediência é muito mais que isso. É uma resposta de amor e de confiança. É reconhecer que o plano dele é melhor que o nosso, mesmo quando não o entendemos completamente. E sabe de uma coisa? Isso não significa que será fácil. Abraão, por exemplo, enfrentou uma das provações mais difíceis quando Deus pediu que ele sacrificasse seu filho Isaque. Consegue imaginar? No entanto, Abraão obedeceu porque confiava que Deus tinha um propósito maior. E Deus, em sua fidelidade, não só poupou Isaque, como também confirmou a promessa de fazer de Abraão uma grande nação. Essa é a recompensa da obediência. Bênçãos que vão além do que podemos imaginar. Outro exemplo incrível é Noé. Deus pediu que ele construísse uma arca em uma época em que nem chovia. Aos olhos do mundo parecia loucura, mas Noé obedeceu. Passou anos trabalhando, enfrentando zombarias e críticas, mas sua fidelidade foi recompensada. Graças à sua obediência, ele e sua família foram salvos, e a humanidade teve uma nova chance. Esses exemplos nos mostram que a obediência nem sempre será compreendida por quem está ao nosso redor, mas Deus sempre honra os que confiam nele. Agora vamos falar sobre essa coroa da vida que Tiago menciona. Não se trata apenas de um prêmio simbólico, é uma realidade eterna. É a vida plena e abundante que Deus promete. Uma vida que começa aqui, mas se aperfeiçoa em sua presença. Cada ato de obediência, cada decisão de dizer sim a Deus, nos aproxima mais dessa coroa. Mas não se trata apenas do que vamos receber no fim. A obediência também transforma quem somos. Ela nos fortalece, nos molda e nos prepara para viver de acordo com a vontade de Deus. E como aplicamos isso no dia a dia? Primeiro, precisamos identificar aquelas áreas onde obedecer custa. Pode ser o orgulho, o medo, uma tentação constante. Deus não espera que façamos isso sozinhos. Ele nos dá sua palavra, seu Espírito Santo e uma comunidade de fé para nos apoiar. A oração é essencial. Fale com Deus sobre suas lutas. Peça forças e confie que Ele vai te ajudar. Também é importante criar hábitos que reforcem nossa obediência, como ler a Bíblia, buscar sua direção nas decisões e se cercar de pessoas que compartilhem a mesma fé. Por fim, lembre-se de que cada pequena decisão conta. Obediência nem sempre envolve grandes atos heróicos. Muitas vezes é sobre os momentos simples do dia a dia em que escolhemos seguir a Deus em vez de seguir nossos próprios desejos. Essas decisões, por menores que pareçam, têm um impacto eterno. Deus as vê, as valoriza e as recompensa. Quero te encorajar hoje a confiar que Deus tem algo grandioso preparado para aqueles que permanecem firmes na obediência. Seu amor por nós é tão grande que, mesmo nas nossas falhas, Ele nos dá a oportunidade de nos levantar e seguir em frente. Número 6. Isaías 41, versículo 10. A presença constante de Deus. Você já se sentiu sozinho, como se ninguém estivesse ao seu lado no meio de uma tempestade? Deixa eu te dizer algo que pode transformar a sua maneira de ver a vida. Deus está com você. Em Isaías ele nos diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41, 10. Essas não são apenas palavras bonitas, são uma promessa, uma declaração do amor e da fidelidade de Deus por você.
A presença de Deus não é algo que vem e vai conforme as circunstâncias. Ele não está contigo só quando tudo vai bem. Ele está contigo nos momentos mais escuros, quando você sente que não consegue mais continuar. Imagine um refúgio no meio da tempestade. Um lugar onde você se sente seguro e protegido. Esse lugar é Deus. Ele não apenas te dá força, ele te sustenta, te levanta e te impulsiona a seguir em frente. Pense em Moisés e no Mar Vermelho. O povo de Israel estava encurralado, sem saída, com o exército egípcio se aproximando. Mas ali estava Deus, abrindo um caminho onde parecia impossível. Não é incrível pensar que esse mesmo Deus está com você hoje, pronto para abrir caminhos na sua vida? O medo é algo que todos enfrentamos. Ele nos paralisa, enche nossa mente de dúvidas e muitas vezes nos faz acreditar que estamos sozinhos. Mas Deus nos diz, não temas. Isso não é apenas um conselho, é um mandamento. Ele quer que confiemos em sua presença, porque ele sabe que o medo nos afasta do seu propósito. Quando confiamos que ele está ao nosso lado, o medo perde sua força. Lembra de Davi enfrentando Golias? Todos estavam com medo, mas Davi, confiando em Deus, deu um passo à frente. Aquela coragem não veio dele mesmo, veio da certeza de que Deus estava com ele. Você também pode ter essa coragem. A esperança é outra das grandes promessas de Deus. Não importa o quão difícil seja o caminho, sempre há esperança quando sabemos que Ele está agindo a nosso favor. Esperança não é algo vago, é uma certeza baseada na fidelidade de Deus. É saber que mesmo sem ver o resultado agora, Deus está preparando algo bom para você. Essa esperança nos dá forças para não desistir, para continuar seguindo, um passo de cada vez. E aqui está o melhor. Deus não apenas está contigo, Ele também te sustenta. A destra de sua justiça não é qualquer mão. É uma mão firme, poderosa, que nunca vai deixar você cair. Ele não te pede para enfrentar as provações sozinho. Pense em Davi no deserto, cercado de solidão e perigo. Deus o sustentou, o fortaleceu e o preparou para o propósito que tinha para ele. O que isso te diz? Que se Deus sustentou Davi, Ele também pode te sustentar. Não importa o tamanho da carga que você está carregando, Deus está aí para te ajudar. E como podemos aplicar essa promessa na nossa vida diária? Primeiro, reconhecendo que Deus está presente em todo momento. Agradeça pela presença dEle, mesmo nos dias difíceis. Fale com Ele em oração. Reserve tempo para meditar na palavra, como neste versículo, e deixe que essas palavras penetrem no seu coração. Segundo, viva sem medo. Não permita que o temor dite suas decisões. Lembre-se de que Deus está contigo, guiando teus passos e te fortalecendo. E terceiro, compartilhe essa promessa com outras pessoas. Às vezes, um simples lembrete de que Deus está conosco pode mudar o dia ou até a vida de alguém. Hoje quero te convidar a descansar na certeza de que você nunca está sozinho. Deus está contigo nos momentos bons e nos difíceis, te sustentando com sua destra de justiça. Número 7, Mateus 16, versículo 20. Fé que move montanhas. Você já se sentiu diante de um problema tão grande que parecia impossível de superar? Como se estivesse olhando para uma montanha que você simplesmente não consegue escalar. Jesus nos diz algo incrível em Mateus 17. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. E nada vos será impossível. Mateus 17, 20. É fascinante como Jesus usa algo tão pequeno, como um grão de mostarda, para ilustrar o poder transformador da fé. Você não precisa de uma fé gigantesca. Apenas uma pequena fé colocada no lugar certo pode mudar tudo. A comparação da fé com o grão de mostarda é poderosa. É uma das sementes mais pequenas, mas quando plantada e cresce, pode se tornar uma árvore capaz de dar sombra e refúgio. Assim é a nossa fé.
Pode começar pequena, quase insignificante, mas se a cultivarmos, pode crescer e realizar coisas inimagináveis. Sabe por que isso é tão importante? Porque muitas vezes achamos que precisamos ter uma fé perfeita ou inabalável para que Deus opere em nossa vida. Mas Jesus nos ensina o contrário. Basta uma faísca de fé para mover montanhas. Pense em Pedro, quando viu Jesus andando sobre as águas. Ele teve coragem de sair do barco e caminhar em direção a ele. Por um momento, sua fé foi suficiente para fazer o impossível. Mas, assim que começou a duvidar e a olhar para as ondas, começou a afundar. Já aconteceu com você? Começamos confiando em Deus, mas quando as coisas ficam difíceis, as dúvidas nos paralisam. No entanto, Jesus estava ali para estender a mão e levantá-lo. Isso nos mostra que mesmo quando nossa fé vacila, Deus continua fiel. Ele sempre está pronto para nos ajudar e nos levantar de novo. A fé não é apenas acreditar, é agir. É dar aquele passo à frente, mesmo quando você não vê o caminho completo. É enfrentar esses problemas gigantes com a confiança de que Deus está com você e que nada é impossível para Ele. Mas aqui está o segredo. Não é sobre o tamanho da fé que você tem, mas em quem você deposita essa fé. Quando você confia em Deus, o tamanho do seu problema deixa de importar, porque você está confiando em um Deus que é muito maior do que qualquer montanha. Os obstáculos, essas montanhas que parecem impossíveis de mover, não são castigos, são oportunidades. Oportunidades para que sua fé cresça, para que você veja como Deus age de formas que você jamais imaginou. Cada desafio é uma plataforma para o poder de Deus se manifestar na sua vida. E o mais bonito é que, ao superar um obstáculo, sua fé se fortalece. É como um músculo que se torna mais forte cada vez que é usado. Então, da próxima vez que enfrentar algo difícil, em vez de perguntar, "Por que comigo?", pergunte, "O que Deus quer me ensinar com isso?". Aplicar isso na vida diária pode ser simples, mas exige intenção. Comece com pequenos passos de fé. Ore mesmo quando parecer que suas palavras não estão sendo ouvidas. Leia a Bíblia mesmo sem entender tudo. Agradeça mesmo no meio das dificuldades e haja confiando que Deus está contigo. Talvez isso signifique conversar com alguém que você precisa perdoar, dar aquele passo num projeto que parece impossível, ou simplesmente crer que Deus tem o controle da sua vida. Mantenha um diário para anotar as maneiras como Deus tem agido em sua vida. É um lembrete visível de que as montanhas podem ser movidas. E não se esqueça de se cercar de pessoas que também têm fé. A comunidade é fundamental para fortalecer o espírito e manter o foco nas promessas de Deus. Hoje, quero te encorajar a crer que não há nada impossível para Deus. Aquela montanha que você enfrenta, seja o que for, pode sim se mover. Tudo o que você precisa é daquela pequena fé como um grão de mostarda e de um Deus que já prometeu estar com você. Número 8, Filipenses 4, versículo 19. Deus provê no momento perfeito. Você já se encontrou em uma situação em que não sabia como seguir em frente? Talvez tenha passado por um momento de necessidade, seja ela material, emocional ou espiritual, e tudo parecia escuro. É nesses momentos que as palavras de Filipenses 4 trazem esperança. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Esse versículo não é apenas uma declaração, é uma promessa, uma garantia de que o Deus que te ama profundamente tem tudo sob controle e proverá exatamente o que você precisa, no momento em que você precisa. A provisão de Deus não se limita ao óbvio. Ele pode suprir nossas necessidades financeiras, mas também nos dá força quando estamos fracos, paz quando nossa mente está em caos e sabedoria quando não sabemos o que fazer.
Pense no povo de Israel no deserto. Deus enviava o maná diariamente. Nem mais, nem menos do que precisavam. Ele não deu tudo de uma vez, mas no tempo perfeito, ensinando-os a depender dele dia após dia. Assim é com a gente. Nem sempre vemos a resposta imediatamente, mas a provisão de Deus chega na hora certa. Algo que me encanta neste versículo é como Paulo liga a provisão de Deus às suas riquezas em glória. Isso significa que Deus não dá com base na escassez, mas com base em sua abundância. E não é qualquer abundância. É a glória de Cristo. Essa é a fonte inesgotável de tudo o que precisamos. Quando confiamos em Deus, confiamos em um Pai Celestial que não apenas sabe o que precisamos, mas que tem recursos infinitos para prover de maneiras que nem imaginamos. Como Jesus, que alimentou os 5.000 com 5 pães e 2 peixes. O que parecia pouco em mãos humanas, tornou-se mais que suficiente nas mãos de Deus. Às vezes, nossa preocupação nos faz focar mais no que falta do que no que já temos. Mas e se, em vez de nos preocuparmos, agradecêssemos pelo que já recebemos? A gratidão abre os olhos para a provisão de Deus, que muitas vezes tomamos como certa. Cada respiração, cada refeição, cada pequena bênção diária é um lembrete de que Ele está cuidando de nós. Por isso, praticar a gratidão pode transformar nossa perspectiva. Um simples "Obrigado, Senhor" pode ser o começo de uma mudança em como vemos nossas circunstâncias. E aqui está algo essencial: buscar a Deus em primeiro lugar. Muitas vezes nos desgastamos tentando resolver tudo sozinhos, quando Deus nos convida a ir até Ele primeiro. Em Mateus 6, Jesus diz: "Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas." Mateus 6:33. Não se trata de ignorar nossas responsabilidades, mas de colocar Deus no centro, confiando que Ele proverá o necessário enquanto fazemos a nossa parte. Viver confiando na provisão de Deus também nos convida a sermos generosos. É um paradoxo. Quanto mais damos, mais experimentamos a sua provisão. Assim como na história dos pães e dos peixes, quando compartilhamos o que temos, Deus multiplica. A generosidade não abençoa apenas os outros, ela fortalece a nossa fé, lembrando-nos que servimos a um Deus que nunca se esquece de retribuir com abundância. Hoje, quero te encorajar a confiar plenamente nessa promessa. Não importa qual seja a sua necessidade, grande ou pequena, Deus está presente e sabe exatamente o que você precisa. Pode ser que a resposta não venha da forma como você espera, mas tenha a certeza, sua provisão é sempre perfeita e chega na hora certa. Ore, confie e haja com fé, sabendo que o teu Deus é fiel. Vamos orar juntos. Senhor, obrigado por ser nosso provedor fiel. Ajuda-nos a confiar em Ti, mesmo quando não vemos a resposta imediata. Ensina-nos a sermos gratos pelo que já recebemos e a compartilhar com outros o que o Senhor nos deu. Fortalece a nossa fé e lembra ao nosso coração que, em Tuas mãos, jamais nos faltará nada. Em nome de Jesus. Amém. Número 9, Efésios 3, versículo 20. Renovação da fé. Você já sentiu que sua fé está estagnada? Como se estivesse orando, crendo, mas nada parece mudar? É fácil cair nesse lugar. Mas deixa eu te lembrar de algo que pode transformar completamente sua perspectiva. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Efésios 3:20. Isso não é apenas uma frase bonita. É uma verdade que muda vidas. O poder de Deus não está limitado ao que consideramos possível. Às vezes, nossas expectativas humanas são tão pequenas comparadas com o que Ele tem preparado. Imagine um copo cheio até a borda. É isso que costumamos pedir. Mas Deus não para aí. Ele derrama sua abundância até que o copo transborde.
Ele não te dá só o que você precisa, mas muito mais, porque seu poder não tem limites. Quando colocamos nossa fé nele, essa fé começa a crescer, a se expandir, a alcançar alturas que nunca imaginamos possíveis. As provações e desafios que enfrentamos são oportunidades para que essa fé seja renovada e ampliada. Olhe para a vida de Paulo. Em cada prova, em cada perseguição, sua fé não diminuiu. Ela cresceu, se fortaleceu, porque ele experimentou o poder de Deus de maneiras que iam além do que podia entender. É isso que Deus faz. Ele usa as dificuldades para nos mostrar que seu poder é suficiente, que não importa o tamanho da montanha, ele pode movê-la. E o melhor, ele não faz isso apenas por nós, mas também através de nós, impactando outros com nosso testemunho. Nossa mente humana tem limites, não conseguimos ver todo o quadro, mas Deus vê. E mesmo que não entendamos cada detalhe do processo, podemos confiar que Ele está trabalhando para o nosso bem. A fé não é sobre entender tudo, mas sobre crer naquele que entende tudo. É como uma semente. Quando você a planta, não vê o que acontece debaixo da terra, mas com o tempo, essa semente cresce, se expande e dá frutos. Assim é a fé. Cada experiência, cada prova é uma oportunidade para que ela cresça e frutifique. No nosso dia a dia, há várias maneiras de fortalecer essa fé. A oração é uma delas. E não precisa ser complicada. Apenas fale com Deus. Diga o que está no seu coração e ouça o que Ele tem para te dizer. O estudo da Bíblia também é essencial. As Escrituras são como água para essa semente de fé. A comunidade de fé também é chave. Cerque-se de pessoas que te encorajem, que compartilhem com você suas próprias histórias de como Deus agiu em suas vidas. Tudo isso ajuda a renovar a fé, dia após dia. Confie nas promessas de Deus, mesmo quando você ainda não vê os resultados. Lembre-se, Ele está agindo, mesmo que você não perceba. Talvez você pense que sua fé é pequena, mas isso não importa. O que importa é em quem está depositada a sua fé. E se ela está nas mãos de Deus, Ele a expande, a fortalece e a leva a lugares que você nunca imaginou. Compartilhe sua fé com os outros. Conte seus testemunhos, grandes ou pequenos, das coisas que Deus já fez por você. Assim, você não apenas fortalece sua própria fé, mas também a de quem te ouve. A fé não foi feita para ser guardada, ela foi feita para ser compartilhada, para crescer em comunidade. Hoje, quero te encorajar a crer que Deus tem algo maior para você. Não importa onde você esteja agora, o poder dele está agindo na sua vida. Ele pode fazer muito mais do que você pede, muito mais do que você imagina. Número 10, Salmos 34, versículo 19. Milagres em meio à adversidade. As tempestades chegam para todos, até mesmo para os justos. A vida não é isenta de desafios, e é fácil nos perguntarmos por que enfrentamos tantas provações se estamos caminhando com Deus. Mas nos Salmos encontramos uma verdade reconfortante. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Salmos 34, 19. Essa promessa não diz que não enfrentaremos dificuldades. Pelo contrário, ela nos garante que Deus está conosco em cada provação, pronto para nos livrar, nos fortalecer e nos mostrar seu poder. As aflições são inevitáveis, mas têm um propósito. São como o fogo que purifica o ouro, removendo as impurezas para nos deixar mais fortes, mais refinados. Às vezes, enfrentamos desafios financeiros que parecem impossíveis de vencer, problemas de saúde que nos esgotam ou lutas emocionais que abalam nossa fé. Mas você já parou para pensar como Deus usa essas provações para transformar o nosso caráter? Elas não são castigos, são ferramentas que Ele usa para nos moldar e nos preparar para algo muito maior. Assim como o ouro passa pelo fogo para brilhar, nossa fé também se fortalece nos momentos difíceis.
E o mais bonito de tudo é que não enfrentamos essas tempestades sozinhos. Deus promete nos livrar. Ele não diz talvez ou se tiver sorte. Ele garante, ele nos livrará. Pense em Daniel na cova dos leões. Tudo parecia perdido, mas Deus fechou a boca dos leões e o livrou da morte certa. Ou em José, vendido por seus próprios irmãos e preso injustamente. Deus não apenas o libertou, mas o elevou a uma posição de autoridade, onde pôde salvar sua família e uma nação inteira. Essas não são apenas histórias antigas, são lembranças vivas do que Deus pode fazer na sua vida também. Talvez você esteja enfrentando sua própria tempestade agora. Pode parecer que está numa cova, cercado por leões prontos para te devorar. Mas deixa eu te dizer algo. Deus não se esqueceu de você. Ele está trabalhando na sua libertação, mesmo quando você não consegue ver. Muitas vezes, o livramento de Deus não chega da forma que esperamos, mas sempre chega no tempo perfeito. Ele pode usar as circunstâncias mais escuras para revelar sua glória e mudar sua história. E os milagres não ficaram apenas nas páginas da Bíblia. Hoje em dia, há pessoas que experimentaram a libertação de Deus de formas que desafiam toda a lógica. Histórias de doenças incuráveis que desapareceram, dívidas resolvidas de maneira milagrosa, relacionamentos quebrados que foram restaurados. Cada testemunho é um lembrete de que Deus ainda está agindo. Então, se você sente que o peso é demais, lembre-se, você não precisa carregar isso sozinho. Entregue tudo a Ele, confie no seu tempo e você verá como Ele age. Na vida diária, manter a fé é essencial. Ore, mesmo quando não encontrar palavras. Medite nas promessas de Deus, como essa do Salmo, e deixe que essas palavras fortaleçam o seu coração. Busque a Deus em comunidade, porque muitas vezes Ele usa outras pessoas para nos lembrar que não estamos sozinhos. E não se esqueça de refletir sobre quantas vezes Deus já te livrou no passado. Essas lembranças te darão forças para enfrentar o presente. Hoje, quero te convidar a confiar na promessa de Deus. Não importa quão grande seja sua tempestade, Ele tem poder para te livrar. E enquanto você espera pela intervenção dele, lembre-se, mesmo no meio da provação, ele está com você, te fortalecendo e te preparando para algo maior. Número 11, 2 Coríntios 12, versículo 9. Deus transforma a fraqueza em força. Você já se sentiu tão fraco que pensou que não podia continuar? Aquela sensação de não ser suficiente, de não ter o que é preciso para enfrentar uma situação, é algo que todos nós já experimentamos. Mas existe uma verdade poderosa que muda tudo. Deus nos diz que a sua graça nos basta e que seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Encontramos isso em 2 Coríntios 12, 9, quando Paulo, falando sobre suas próprias lutas, compartilha uma das promessas mais reconfortantes da Bíblia. A fraqueza não é um defeito, é parte da nossa natureza humana. Vivemos em um mundo que nos pressiona a sermos fortes o tempo todo, a manter o controle, a não mostrar fragilidade. Mas o que acontece quando, em vez de esconder, aceitamos nossas limitações? Deus usa essas áreas frágeis para revelar sua glória e seu poder. É como uma rachadura em uma pedra preciosa. Ela não a destrói, pelo contrário, permite que a luz brilhe ainda mais intensamente através dela. Assim, Deus age em nossas vidas. Ele pega nossas rachaduras, nossas falhas, nossas inseguranças e as transforma em algo belo. Paulo sabia disso por experiência própria. Ele falava de um espinho na carne, algo que causava dor e o mantinha humilde. Ele pediu a Deus que o removesse, mas a resposta foi: "A minha graça te basta." Isso não foi um não frio. Foi um convite para experimentar o poder divino no meio da fragilidade humana. Deus nem sempre tira nossas lutas, mas nos dá algo ainda melhor: sua graça para atravessá-las e seu poder para sair mais fortes do outro lado.
A graça de Deus não é algo que se conquista nem se merece. É um presente. É o apoio que nos mantém de pé quando sentimos que não conseguimos mais seguir. É um lembrete de que não dependemos da nossa força, mas do seu poder infinito. Veja a história de Gideão. Ele era o menor da sua família e sua tribo a mais insignificante de Israel. Mas Deus o escolheu para liderar seu povo contra um exército imenso. Gideão sabia que não podia fazer isso sozinho, e foi exatamente isso que o tornou perfeito para que o poder de Deus se manifestasse através dele. Aceitar nossas fraquezas não é desistir, é reconhecer que precisamos de Deus. E quando fazemos isso, algo extraordinário acontece. O poder dele se torna visível em nossa vida. Isso não significa que tudo será fácil, mas significa que nunca estaremos sozinhos. Cada vez que dependemos da graça de Deus, estamos dizendo: Deus, eu não posso, mas tu podes. Essa é a essência da fé. No nosso dia a dia, podemos aplicar essa verdade de várias maneiras. Primeiro, ore com honestidade. Fale com Deus sobre suas fraquezas. Ele já as conhece. Mas quando você as reconhece diante dele, abre espaço para que o poder dele atue. Segundo, busque sua palavra. A Bíblia está cheia de promessas que nos lembram que sua graça é suficiente. Memorize versículos como este de Coríntios e medite neles nos momentos difíceis. Também apoie-se na comunidade de fé. Deus usa pessoas ao nosso redor para nos fortalecer quando nos sentimos fracos. E aqui vai algo importante: seja grato pelas suas fraquezas. Pode parecer estranho, mas são oportunidades para experimentar o poder transformador de Deus. Cada vez que você enfrenta algo que parece maior do que você, lembre-se, nada é maior do que Deus. Hoje, quero te convidar a refletir sobre aquelas áreas da sua vida onde você se sente fraco ou insuficiente. Como você acredita que Deus quer usar essas áreas para revelar seu poder? Entregue tudo a Ele, confie na sua graça e veja como Ele transforma o que parecia ser uma desvantagem em uma fortaleza. Número 12. Isaías 40. Versículo 31. Esperança na espera. Esperar nunca é fácil. Todos nós já passamos por momentos em que parece que o tempo parou, em que nossas orações parecem não ter resposta e o cansaço começa a tomar conta do nosso coração. Mas Isaías nos traz uma promessa que enche de esperança. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, 31. Essa não é apenas uma palavra de encorajamento, é uma declaração do poder renovador de Deus para aqueles que confiam nele mesmo em meio à espera. Esperar em Deus não significa ficar de braços cruzados. É uma espera ativa, cheia de fé e confiança de que seu plano é perfeito, mesmo quando não conseguimos entendê-lo. É como o treino de um atleta antes de uma grande corrida. Enquanto espera o dia da competição, ele não fica parado. Ele se prepara, fortalece corpo e mente, porque sabe que a recompensa virá. Assim também devemos esperar em Deus, confiando que Ele está trabalhando, mesmo quando não conseguimos ver. Durante a espera, Deus promete algo extraordinário, novas forças. Não é apenas um recarregar de energias, é um vigor que vem diretamente dele, uma força que vai além do físico, é espiritual, emocional e até mental. É como o voo das águias. Elas não se desgastam lutando contra o vento, elas se elevam nas correntes de ar. Assim é a força que Deus nos dá. Ela não vem do nosso esforço, mas de nos apoiarmos completamente nele. Veja o exemplo de Elias, em 1 Reis. Depois de enfrentar os profetas de Baal, Elias estava esgotado, física e emocionalmente. Queria desistir, mas Deus o fortaleceu. Deu alimento, descanso e o renovou para continuar sua missão. Esse é o tipo de cuidado que Deus nos oferece nos momentos de fraqueza.
Ele sabe o que precisamos antes mesmo que peçamos e nos dá forças para seguir em frente. Manter a paciência durante a espera nem sempre é fácil. Nossa natureza humana quer resultados imediatos. Mas a espera é uma oportunidade de crescer. É um tempo em que Deus nos molda, nos ensina a depender mais dele e menos das nossas próprias capacidades. Durante esses momentos, a oração e a meditação são essenciais. Falar com Deus, ouvir sua voz e lembrar de suas promessas nos ajuda a manter o foco em seu plano e não nas circunstâncias. Viver com esperança ativa significa que, enquanto esperamos, continuamos avançando. Servir aos outros, participar da comunidade de fé e buscar maneiras de crescer espiritualmente são formas de demonstrar nossa confiança em Deus. Não estamos simplesmente esperando algo acontecer. Com nossas ações, estamos dizendo: Senhor, eu confio que Tu estás agindo mesmo no silêncio. A espera também é um momento perfeito para refletir sobre nossas metas pessoais e espirituais. Quais áreas da sua vida precisam ser fortalecidas? Talvez seja tempo de desenvolver mais paciência, de aprender a confiar no tempo de Deus ou de aprofundar seu relacionamento com Ele. Usar esse tempo de forma intencional não apenas nos prepara para o que está por vir, como também nos permite experimentar a renovação que Deus prometeu. Hoje, quero te encorajar a ver a espera como uma oportunidade e não como um obstáculo. Deus não se esqueceu de você. Ele está renovando suas forças, te preparando para algo muito maior. E mesmo que você nem sempre entenda o plano, pode confiar. O tempo dele é perfeito e sua renovação é real. Número 13. João 9, versículo 38. Testemunhos de fé. Você já percebeu como uma história pode transformar vidas? Um testemunho de fé tem esse poder. É mais do que palavras. É a evidência viva de como Deus age em nossas vidas. Em João 9, vemos um exemplo poderoso. Jesus cura um homem cego de nascença, e esse homem, cheio de gratidão, não apenas recupera a visão física, mas também reconhece Jesus como o Filho de Deus. Seu testemunho não só transforma sua vida, como também impacta as pessoas ao seu redor. É um lembrete de que cada milagre, cada transformação tem um propósito maior: revelar o poder e o amor de Deus. Os testemunhos são como faróis em meio à escuridão. Eles nos mostram que Deus não apenas está presente, mas que continua agindo ativamente em nossas vidas. Cada história de fé é uma prova concreta da fidelidade de Deus. Pense em Pedro andando sobre as águas. Sua experiência não só fortaleceu sua própria fé, como inspirou os outros discípulos a confiarem mais em Jesus. Da mesma forma, suas histórias de fé têm o poder de fortalecer quem está ao seu redor. Quando compartilhamos como Deus agiu em nossa vida, ajudamos outros a enxergarem que não estão sozinhos, que suas orações têm um propósito e que Deus tem um plano perfeito para cada um. Mas os testemunhos não são apenas para quem os ouve, também transformam quem os compartilha. Falar sobre como Deus atuou na nossa vida nos ajuda a lembrar da sua fidelidade e renova nossa gratidão. É um momento de reflexão que nos permite enxergar como até os momentos mais escuros podem ser usados por Deus para sua glória. Quando compartilhamos nossas experiências, nos tornamos reflexo do amor e do poder dele. É como uma lâmpada que ilumina o caminho de outros rumo à esperança e à fé. No dia a dia, é fácil esquecer o impacto que nossas histórias podem ter. Mas e se começássemos a compartilhá-las com mais frequência? Não precisa ser em público ou diante de uma multidão. Pode ser numa conversa íntima, num café com um amigo ou até numa postagem nas redes sociais. Cada vez que você compartilha o que Deus fez por você, está plantando uma semente de fé no coração de alguém. É um convite para que outros vejam Deus através da sua história. Também é importante ouvir os testemunhos de outras pessoas.
Cada história tem um propósito único. Ao ouvi-las, fortalecemos nossa fé e nos conectamos com a humanidade compartilhada na comunidade de fé. Percebemos que não estamos sozinhos nas lutas e que o mesmo Deus que agiu na vida de alguém também pode agir na nossa. Imagine o impacto de reunir testemunhos dentro da sua comunidade. Um diário pessoal, onde você registra como Deus respondeu suas orações, ou um evento especial na sua igreja, onde pessoas compartilham suas histórias de fé, pode ser algo profundamente poderoso. Cada testemunho é uma celebração do que Deus já fez e uma declaração de que Ele continua agindo hoje. Hoje, quero te incentivar a refletir sobre a sua própria história. O que Deus já fez por você? Quais momentos da sua vida foram transformados pelo amor e poder dele? Não subestime o impacto de compartilhar sua história. Ela pode ser exatamente o que alguém precisa para recuperar a esperança e renovar a fé. Número 14. 2 Coríntios 4, versículo 18. Deus age no invisível. Você já sentiu que Deus não está fazendo nada na sua vida? Que apesar das orações e dos esforços, tudo continua igual? Ou até pior? É nesses momentos que as palavras de 2 Coríntios 4,18 trazem clareza. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Esse versículo nos lembra que Deus age além do que nossos olhos podem enxergar, num plano eterno, perfeito e cheio de propósito. As obras de Deus muitas vezes se parecem com o trabalho de um artista. Pense em um pintor que passa horas, dias, até meses diante de uma tela. No início, o que vemos são manchas e traços desconexos, mas o pintor sabe exatamente o que está fazendo. Cada pincelada, cada detalhe é cuidadosamente pensado para criar algo belo. Assim é como Deus trabalha em nossas vidas. Mesmo quando não entendemos seu processo, Ele está agindo nos bastidores, no invisível, para nos dar algo que vai além do que é temporário. É fácil focar no que é visível, no que é palpável. Queremos resultados imediatos, respostas rápidas. Mas Deus nos convida a olhar além. Ele nos chama a confiar na sua obra eterna, naquilo que está sendo construído por dentro, mesmo quando nada parece mudar por fora. Veja a história de Abraão. Deus lhe prometeu uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. Mas durante anos, ele não viu essa promessa se cumprir. Ainda assim, enquanto Abraão esperava, Deus já estava trabalhando no invisível, preparando o caminho para cumprir sua promessa de um modo que impactaria gerações. Focar no que é eterno requer uma perspectiva espiritual. É como correr uma maratona. Não se trata de velocidade, mas de manter os olhos fixos na linha de chegada. Essa linha de chegada é o plano perfeito de Deus, que não apenas nos transforma aqui, mas tem implicações eternas. Mesmo que o caminho seja longo e difícil, cada passo faz parte do processo que nos conduz a algo muito maior do que podemos imaginar. Deus não está trabalhando apenas para o nosso bem terreno, Ele está agindo para a nossa eternidade. No nosso dia a dia, manter a fé no invisível nem sempre é fácil, mas é essencial. A oração e a meditação nos ajudam a nos conectar com o que Deus está fazendo nos bastidores. Quando oramos, não estamos apenas pedindo, estamos alinhando nosso coração com a vontade dEle, confiando que Ele está agindo, mesmo quando não vemos nada acontecer. Também é importante viver com expectativa, sabendo que Deus está trabalhando ao nosso favor. Essa atitude de esperança ativa nos permite enfrentar cada dia com confiança e gratidão. Às vezes, precisamos parar e refletir para perceber como Deus já tem agido na nossa história. Um diário espiritual pode ser uma ferramenta poderosa. Escrever pequenas bênçãos, momentos de graça, respostas de oração, tudo isso nos ajuda a lembrar que Deus sempre esteve presente.
mesmo nos momentos de silêncio, e nos permite olhar para trás e ver como as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Hoje, quero te convidar a confiar na obra invisível de Deus. Não importa o que você esteja enfrentando, você pode ter certeza de que Ele está cuidando de cada detalhe. O plano dele nem sempre é revelado de imediato, mas é perfeito e eterno. Mantenha seu foco nas promessas de Deus, não nas circunstâncias passageiras. Viva com fé, crendo que o melhor ainda está por vir.